A paz do Senhor para você, glória a Deus, pregador, pregadora. Nós vamos fazer um vídeo hoje aqui é, sobre como pregar a palavra, né? Muitos não têm dificuldade, mas muitos têm, né? Glória a Jesus. E eu queria falar assim hoje, especificamente hoje, sobre a oração, o tema, glória a Jesus, e o texto, né? Oração, tema e texto. Glória a Deus. Mas já quero pedir para você deixar o seu like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Em nome de Jesus, comente, tá bom? É importante que você faça isso. Tá certo? Como montar um sermão? Tem vezes que a Bíblia fica pequena, não é? Glória a Jesus. Mas qual que seria o comportamento de um pregador, de uma pregadora, seja iniciante, seja já que já prega, qual que seria? Primeiramente, não dá para sair pregando por aí, pegando agenda, se não for uma pessoa que é pautado na oração e no jejum, né? A oração ela, quando você ora e quando você jejuma, principalmente jejum e principalmente oração também, né? Você se enche, glória a Deus, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, porque aqui você daí tem que entender aqui que nós vamos falar aqui tem duas partes aqui. Tem a parte espiritual que Deus vai falar e tem a parte escrita, a parte que é estudada, tá certo? Então não dá para pregar, aliás, não dá para fazer coisa alguma para Deus se não partir do ponto da oração e do ponto do jejum. Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Então eu queria falar para você agora sobre o tema, né? Glória a Deus. O que é o tema, né? Louvado seja Deus, né? Olha, o que significa tema? Significa pôr, colocar, guardar e depositar, no sentido de algo que está dentro, guardado. O tema é o nome do assunto, né? Por exemplo, dá um exemplo para você aqui. Você vai pregar, e der um tema para você, João 8,32. Agora, desse versículo aí, você tem que extrair um tema. E qual que seria o tema? Você arrumaria aí, João 8,32, que diz lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta, ou libertará. Aí o tema que você pegaria, poderia colocar aí, a verdade que liberta. Pois bem, você tem o tema. E esse tema aí, ele vai ser a espinha dorsal do seu sermão. Glória a Jesus. Não é? Aí tem um negócio chamado introdução. Que a introdução, você já tem a voz que liberta, né? Aí você vai falar, que você sabe que é a palavra. A verdade que liberta. Você vai falar, né? O que é verdade, quem é a verdade personificada. A questão aí você vem falando. Você dá uma introdução e não pode ser muito longa. Você tem que ser breve. Por quê? Você está preparando a igreja para o que você vai pregar, né? Então, esse é o tema. Glória a Jesus. E você já fez a oração, você já jejuou, você já pegou o tema e você pegou o tema do texto, que é João 8, capítulo 8, 32. E agora você vem trabalhando isso, né? A verdade que liberta. E aí você vem colocando agora os pontos que você vai executar na sua ministração, né? Importante, por exemplo, você faz um tópico ali, né? Sabe o que é tópico, né? Tem o tema, você vai estar falando sobre verdade que liberta,
né? Aí você coloca um tópico ali, uma pontuação, né? Pontuação 1. Se é verdade que liberta, você coloca, mas liberta do quê? Então você vai ter que agora ter um versículo ali para provar aquilo que você está falando, né? É uma verdade que liberta, aí você começa a ministrar, ministrou, leu lá o versículo, segundo tópico, e vai caminhando assim até o final, né? Aí você vai ministrando, você vai falando, o Espírito Santo vai operando, um conselho aqui, né? Que não se prenda muito a esses esboços, né? Que é como é chamado as coisas que você vai prescrever no papel lá, é isso? Não se prenda muito isso, porque o Espírito Santo de Deus vai começar a te usar. Aqui é só um controle que você tem para não se perder, né? Para não se perder. Aqui é questão de letra, né? Porque você lembre que você já jejuou, você já orou, você preparou o seu sermão, né? E você vem. E no meio dessas pontuações aí que você vem colocando, glória a Deus, se você tiver uma coisa que nós vamos incorporar aqui, uma coisa chamada ilustração. A ilustração é como se você trouxesse luz ao seu sermão, clareza na mente das pessoas, né? Então, por que é bom pregar assim, focado dentro com o tema, dentro com a introdução, com a palavra? Porque não pode ser semelhante àquele caçador que ele pega a arma dele, ele entra na floresta. Hoje nem pode entrar mais, né? E ele sai atirando no que vê e no que não vê. A mente das pessoas não trabalham assim. A mente da pessoa é um ponto por vez, né? É assim que elas assimilam. Então é importante você ter, para nós trabalhar, né? Olha, vamos lá. A oração, o jejum, o tema é o assunto que você vai falar, tá? Nós fala tema. A oração, o jejum, o tema, a introdução, a ilustração e agora a conclusão, né? A conclusão. Você vai concluir, você vai entregar o sermão, você vai dizer do que você falou, né? Para ficar bem realizado a tua pregação. E você não pode esquecer de uma coisa importante: fazer o apelo. Porque o apelo, ele é o resultado, né? É através do apelo que você vai saber se a sua mensagem ela foi positiva ou negativa, né? Então, assim, você faz o apelo, diz para as pessoas assim se elas querem receber o Senhor como seu suficiente Salvador. Isso não é papel do pastor presidente, do pastor que te chamou, isso é papel do pregador, né? Você mesmo. Aí se tiver alguém, ela vem à frente, você faz lá aquela confissão de fé, né? E entrega a mensagem. Tá certo? Então, só para a gente concluir aqui, nós vamos falar do que nós falamos aqui. Nós falamos para ter um bom êxito na pregação. Tem que ter oração e jejum, não dá para ficar sem, né? Você tem que ter o tema, tem que ter a introdução, glória a Jesus, tem que ter o texto, tem que ter a ilustração e tem que ter o apelo, tá certo? Encerrando assim, pediria para você novamente se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, tá bom? Eu sou o pastor Célio Gomes, espero que essas lições tenham sido de bom proveito para você. Que Deus abençoe.